Funções executivas, o que são elas? Quem compõe as funções executivas de base e as funções executivas de alta ordem? Por que ela é tão importante para a linguagem? Como que ela começou? Onde que começou essa história toda? Lobo frontal, cérebro. Eu sou Carol Lacerda, fonoaudióloga. Você ainda não se inscreveu no meu canal, corre para se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E é claro, já curte, compartilha para chegar a mais pessoas e esse canal aqui crescer junto com você. Hoje nós vamos falar de funções executivas e linguagem. Eu quero começar dizendo que as funções executivas são fundamentais não só para o ser humano, mas para a linguagem e a comunicação propriamente dita. Eu costumo dizer que a linguagem ela precisa de ser organizada, a linguagem ela precisa de ser preparada, planejada, para que ela funcione perfeitamente. E para a gente começar a nossa conversa, trago aqui o meu querido cérebro, que alguns de vocês já conhecem. E por que eu estou trazendo esse cérebro? A gente precisa de entender, do ponto de vista anatômico e funcional, para que você tenha mais clareza aí no entendimento desse funcionamento, desse processo neural relacionado a funções executivas e a linguagem. Então, para vocês visualizarem aqui melhor, o que eu fiz? Eu peguei uma linha, eu tracei ela no meio, né, do cérebro aqui no centro desse cérebro, para representar para vocês o seguinte. Dessa linha para trás, então você está vendo aqui regiões parietais, posteriores do lobo temporal, região occipital do cérebro, o próprio cerebelo, que é muito importante hoje para as funções executivas. E tudo que a gente está vendo aqui relacionado ao lobo cerebral, você tem que pensar que são estímulos que você recebe. Então, são estímulos receptivos. Se são estímulos receptivos, dos quais eles vêm de todas as nossas vias sensoriais, você precisa de processar estes estímulos, você precisa de compreender estes estímulos. E aí, o que acontece? Quando a gente vem para a área mais anterior do cérebro, a gente tem basicamente uma porcentagem, né, um volume do nosso cérebro muito grande relacionado ao lobo frontal. A gente vê aqui um pouquinho do lobo temporal, um pouquinho aqui do lobo parietal, mas fato é que olha o tamanho desse volume que representa o lobo frontal. E é importante dizer isso porque o lobo frontal ele foi o último a se desenvolver dentro da espécie humana, dentro dessa filogênese humana. Então, ele é o mais novo, ele é o mais recente, e ele veio desenvolvendo para atender às próprias demandas do homem, dessa evolução hominídea. E ele veio, portanto, muito refinado, uma função cognitiva muito superior. Por quê? Ao contrário do que a gente viu dessas regiões mais posteriores, que são bastante receptivas, o lobo frontal, ele é o que? Executiva. Ele é de produção, ele é de planejar, ele tem relação com a iniciativa. E quando você pensa que as funções executivas, ela é um conjunto de habilidades que te ajudam em novas tarefas, em tomadas de decisões, e que faz com que você tenha um pleno raciocínio para eliminar tarefas, eliminar conceitos, eliminar ações ineficazes, você pensa que essas funções executivas, ela se relaciona diretamente com o ser humano. Ela se relaciona diretamente com as habilidades de linguagem. E se a gente pensar em rede de processamento neural de funcionamento, a gente tem aqui nessa região mais posterior do lobo frontal, posterior e inferior do lobo frontal, a área de Broca, tão conhecida área de Broca, relacionada à linguagem. Então, quando a gente pega essa rede de processamento aqui da linguagem, ela é muito ampla. E ela é muito próxima da rede de processamento neural executiva. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma aula sobre cérebro e conexões neurais, substância branca. Vale muito a pena assistir. Aliás, ela é fundamental, ela é uma das aulas de maior importância para você compreender toda essa rede neural das funções cognitivas. E aí você vai entender isso aqui melhor. Então, as redes neurais da linguagem e executivas são muito próximas. E por elas estarem aqui, ó, isso aqui tudo, gente, que eu estou trazendo, ela representa a substância branca do cérebro. E aqui está passando bastante substância branca do cérebro. Todo o cérebro tem fibras de substância branca. E elas se comunicam, elas se conectam, elas se complementam. Por isso que, quando a gente fala de funcionamento e a gente fala de alterações, de disfunções, muitas vezes você está encontrando aí pacientes que têm transtorno de linguagem e que têm alterações executivas. Por exemplo, o TDL, né, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, é muito comum ter disfunção executiva. São redes neurais muito próximas. Um outro exemplo,
os próprios transtornos motores da fala, que ela é muito específico relacionada à fala. Não é difícil você encontrar dificuldades executivas, aliás, ela é muito importante para essa iniciativa da fala. Pacientes com sequelas neurológicas, pacientes com lesões nas áreas de Broca, nessa área de linguagem anterior, é muito comum você encontrar disfunções executivas, encontrar apraxia de fala adquirida. Então, são redes neurais muito próximas e conectadas via substância branca. Então, muitas vezes, o paciente que tem alterações em uma área, ela pode, sim, ter dificuldades em uma outra área, outra função cognitiva, por conta dessa conexão. E quando a gente fala das funções executivas, elas entram em dois grupos, duas grandes divisões, para ficar mais fácil. A primeira divisão são as funções executivas de base, que dão sustentação para funções executivas mais refinadas, mais de alta ordem. A gente está falando, portanto, da memória de trabalho, do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva. Pegando essas três funções, se a gente começar a relacionar ela com o funcionamento do ser humano, com o dia a dia, com a linguagem, com a comunicação, a memória de trabalho, ela tem relação direta com a sua habilidade de armazenar informações, tanto auditivas quanto visuais, tanto por conta da memória operacional fonológica, quanto pelo esboço visoespacial dessa memória, que é a porta de entrada da retenção das informações. Os novos modelos de funções executivas e de memória de trabalho, ela já está fortemente relacionada e trazendo para a gente que a memória de trabalho, ao contrário do que se pensava, que era aquele stand-by de memória, que ela ficava ali armazenada por um tempo, depois ela era eliminada, na verdade, ela é diretamente relacionada à memória de longo prazo, ela te ajuda a relacionar todas as informações que você recebe, que o seu paciente recebe, com informações prévias que ele já tem. E para criar também memórias de longo prazo. Então, a memória de trabalho ela é muito importante porque ela é justamente essa via de entrada das informações, do aprendizado, da retenção, da consolidação das memórias. Então, se essa porta de entrada está fechada, está alterada, pressupõe-se que as próximas etapas da memória, ela vai ficar prejudicada. Então, quando você pensa em planejamento de intervenção, você tem que identificar em qual via de memória, desse processamento mnemônico, está a dificuldade do seu paciente para você conseguir intervir, porque aí você vai ter que intervir na memória operacional e não na memória de longo prazo. Uma segunda função de base que é muito importante, que é o controle inibitório. O controle inibitório, ele tem relação direta com a habilidade de você executar tarefas em detrimento de outros estímulos distratores que você está vivenciando. Então, é a habilidade do ser humano de eliminar qualquer tipo de estímulo que possa fazer interferências na atividade que está realizando. Na linguagem, a gente vê isso muito relacionado, e na comunicação, com essa impulsividade de resposta, na habilidade de leitura, porque você tem que concentrar bastante, fazer o processamento visual das palavras, fazer a decodificação, a relação grafema, fonema. Então, você precisa de eliminar todos os estímulos distratores para focar naquilo que você está fazendo. A habilidade de iniciativa, a latência de resposta. Então, indivíduos que têm impulsividade, eles têm dificuldade nesse controle inibitório. Então, ele tende a ser impulsivo na resposta, ele tem uma latência de resposta diminuída. Então, muitas vezes você está aí trabalhando com o seu paciente, fazendo uma avaliação, fazendo um teste, alguma tarefa, você mal termina a ordem, você mal termina de falar, ele já vem em cima respondendo para você, então ele não tem essa habilidade de esperar. Então, o controle inibitório, essa autorregulação, esse automonitoramento da linguagem e da comunicação, ela é muito importante. A terceira função, dentro dos componentes básicos das funções executivas, é a flexibilidade cognitiva, que tem relação com o quê? Rigidez. Pacientes com rigidez cognitiva, ele tem dificuldade de flexibilizar esse processamento mental em mudança de ordem, mudanças de tarefa, mudanças de situações do dia a dia, trocar de ambiente, mudar de cenário, regras do jogo. E isso é muito importante, gente, por exemplo, por que elas são base? Se você pegar aí, por exemplo, controle inibitório, essa rigidez cognitiva, essa habilidade de se flexibilizar, de mudar as regras, essa plasticidade cognitiva, né, mental,
ela tem muita importância, por exemplo, o raciocínio. Então, se você pegar uma tarefa que você está utilizando aí com o seu paciente, e ele tem a necessidade de ter um raciocínio para executar a tarefa, automaticamente ele está fazendo uso de todos esses componentes básicos. Ele precisa da memória de trabalho operacional, ele precisa da autorregulação, do automonitoramento, desse controle inibitório, ele precisa de ter uma flexibilidade cognitiva, porque ele tem que fazer um raciocínio mental, abstrato, o tempo todo, testar suposições, testar a resposta para ver se dá certo, ver se não dá certo. Então, essa flexibilidade, esse controle inibitório, essa memória de trabalho, ela é muito importante para essas próximas funções de alta ordem que a gente vai ver. E quais são essas funções de alta ordem? A gente está falando da tomada de decisão, da resolução de problema e do planejamento. E alguns modelos e alguns estudos mais recentes estão trazendo a velocidade do processamento da informação como parte também do grupo das funções executivas. Então, dentro das funções executivas de alta ordem, o próprio nome alta ordem, né, alto refinamento, muito superior em relação às outras, porém, elas não funcionam adequadamente se as funções de base não estiverem funcionando também de forma adequada. Então, olha o tanto que é importante esse raciocínio. Porque muitas vezes você avaliou o paciente, você está planejando a terapia, você intervém na terapia do paciente, ele tem dificuldades cognitivas muito superiores, como tudo, ele precisa de base. E a falha, a fragilidade cognitiva dele está justamente nessas funções de base. E aí você tem que trabalhar justamente esse primeiro grupo de funções cognitivas. E tomada de decisão tem relação direta com resolução de problema, com raciocínio. Na nossa prática, no nosso dia a dia, se você toma uma decisão errada, se você toma uma decisão de forma impulsiva, se você toma uma decisão sem planejar, sem organizar e sem ter as possibilidades de consequência para essa decisão, muito provavelmente são decisões que lá na frente elas vão pesar na sua vida. Aqui não é diferente, eu estou falando do macro, mas se a gente trazer isso para o micro, que é dentro do consultório, na avaliação e na intervenção, essa tomada de decisão ela é fundamental para iniciativa, para o próprio planejamento, então por onde vai começar aquela tarefa, quais as possibilidades que aquela tarefa me dá de execução, quais são as consequências, dependendo do caminho que você vai tomar, eu vou tomar frente àquela decisão. Então isso é muito importante, a gente vê isso praticamente em quase todas as tarefas interventivas que a gente faz com o paciente. Dá um exemplo muito simples. O labirinto, que é uma tarefa super simples, mas você utiliza funções executivas o tempo todo, planejamento, tomada de decisão, consequência, controle inibitório, porque você precisa de focar. Tarefas que exigem ordens sequenciadas, você começa fazendo uso já da memória de trabalho, do controle inibitório, da tomada de decisão, porque dependendo da sequência você vai ter um determinado caminho, X, Y, Z, cada um vai te dar uma consequência positiva ou negativa daquilo ali. E essa resolução de problemas, ela percebe que quanto mais a gente vai andando nessas funções executivas de alta ordem, mais uso a gente faz das outras funções executivas, porque você precisa de recrutá-las o tempo todo para que essas funções cada vez mais refinadas aconteçam de forma mais estruturada e organizada. Então, a resolução de problemas, ele pressupõe, gente, experiência, conhecimento prévio. Via de regra, quando você passa por determinadas situações do dia a dia, da sua vida, em que essas situações possam ter impactos positivos ou negativos, você provavelmente aprende com essas situações. E esse aprendizado, ele sempre vai moldar os nossos próximos passos, vai moldar as suas próximas decisões, vai moldar as suas próximas resoluções de problema, porque são habilidades que você vai refinando ao longo do processo. Então, a resolução de problema, ela tem muita relação com esses conhecimentos e esses ensinamentos prévios que você tem ao longo da vida. Então, imagina isso numa situação de intervenção de consultório. Quando você está intervindo com o paciente, seja criança, seja adulto, seja idoso, essas tarefas elas devem ser hierarquizadas. E é tão interessante pensar nisso que o cérebro, este cérebro aqui, ele é tão refinado, ele funciona como uma máquina, ele é tão plástico, que na medida que você vai fazendo a intervenção do seu paciente, ele vai sendo cada vez estimulado, e na medida que ele vai sendo estimulado, as tarefas vão ficando cada vez mais fáceis, digamos assim. Então, por isso que é muito importante você ter na intervenção a hierarquização de tarefas, para que você, inclusive, consiga ir lapidando este cérebro, fazendo com que essa rede neural dessa aprendizagem, dessa tarefa que você está executando com ele, seja cada vez mais fortalecida, e com isso, ele passa a ter mais facilidade na condução das tarefas. E aí chega a terceira função de alta ordem, que é o planejamento.
O planejamento, sem dúvida nenhuma, é uma das funções que rege o ser humano, porque para tudo a gente precisa de planejamento. Você planeja o seu dia, você planeja a sua terapia, você planeja o seu trabalho, você planeja o que você vai fazer com seus pacientes, a sua avaliação. Estamos o tempo todo planejando, e isso é uma condição altamente superior do ser humano, essa habilidade de pensar, de raciocinar, de executar uma tarefa frente a todos esses processos de organização, e de planejamento, e de raciocínio, e de solução de problemas. E o que isso tudo tem a ver com linguagem? Eu vou citar alguns exemplos aqui relacionados à linguagem que é importante demais avaliar junto com as funções executivas ou intrinsecamente. Exemplo 1. Quanto maior a extensão de uma frase, mais você faz uso da memória operacional. Se são frases que estão vindo por input auditivo, você faz mais uso da memória operacional fonológica. Se são frases de input visual, você está fazendo mais uso do esboço visoespacial. Mas seja qual for a via de entrada deste estímulo, quanto maior a extensão, mais uso da memória operacional você está fazendo. Segundo exemplo, o discurso. Nada é mais superior do que um discurso, seja ele narrativo, seja ele espontâneo. Só que a gente tem duas diferenças aí que faz uso da função executiva. No discurso narrativo, você narra um fato, seja ele por uma figura, seja ele por uma história que o paciente, você vivenciou. Você precisa, para isso, organizar, planejar o que você vai falar. Eu não consigo estar vendo aqui, dando uma aula, qualquer aula, sem eu planejar e sem eu organizar isso. Um discurso que tem impacto das funções executivas será um discurso sem direcionalidade, descontextualizado, muda muito o tópico do discurso, ou seja, está falando de um assunto, muda e volta para outro assunto. Então, esse processo executivo é muito importante. Já tive várias situações em que o paciente tinha uma alteração de discurso muito importante, principalmente o espontâneo, porque o espontâneo, ele exige mais da memória, então ele exige bastante da memória episódica e cognitivamente do indivíduo, do que um discurso narrativo, que o modelo já está dado ali para ele. E esse paciente, muitas vezes, tem a disfunção executiva, ele traz um discurso muito descontextualizado e desorganizado, e essa diferença ela é crucial para você entender se o paciente tem alguma alteração de linguagem ou uma disfunção executiva. Essa confusão existe muito, e por isso que é importante entender o papel de cada uma no processamento e o impacto executivo dentro da linguagem. Um terceiro exemplo, leitura. O processamento da leitura, o executar a leitura exige atenção, exige memória de trabalho, exige controle inibitório, exige flexibilidade cognitiva, exige concentração, exige rastreio visual, ele exige percepção temporal, ele é muito importante. A leitura é uma das habilidades do ser humano aprendidas, porque ela é diferente da fala, você precisa de aprender e entender essa hierarquia da leitura. Ela faz um uso fundamental e muito completo das funções executivas. Na aula de hoje, você entendeu o que são funções executivas, quais são essas funções executivas, porque ela é tão importante para o ser humano. Você viu exemplos práticos de habilidades de linguagem relacionadas às funções executivas. Já coloca aqui nos comentários o que você achou do conteúdo, coloca sugestão, curte aqui, compartilha para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. E a propósito, as inscrições para o meu método Raciocínio Clínico Preciso, em que você aprende a ter um raciocínio clínico estruturado com base no funcionamento cerebral, estão com as inscrições abertas. Vou deixar o link aqui na descrição. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!